Então, vamos começar. Primeira coisa que eu queria saber de vocês é o seguinte: tentaram fazer o método da desagregação da chuva? Se já tentaram, ficou com alguma dúvida ou não tentaram ainda? Como é que está a situação? Ainda não consegui fazer, não. Estou bem enrolado. Ah, tá jóia. Eu fiz. Hein? Eu fiz, só falta conferir se tá tudo certinho. Eu também já fiz. Só falta conferir. Tá, quem fez, me manda depois a planilha, que aí eu dou uma olhada, tá? Tá bom. Não sei se vocês fizeram com os dados de Viçosa mesmo, que eu sugeri lá, escolhi os dados de vocês. Aí podem me mandar a planilha, eu confiro, tá? Eu usei os dados que eu estava usando mesmo. Sim, não é melhor assim, tá? Tá. Então tá, agora eu vou falar com vocês um assunto também bem específico, como foi na aula anterior. Eu vou falar com vocês da leitura do pluviograma, tá? Eu vou explicar para vocês, então, como fazer a leitura de um pluviograma e depois vocês têm que fazer digamos, né, responder algumas perguntas, né, em relação a esse pluviograma, tá? A resolução, já adianto, não tá boa, né? Tá bem ruim, mas é difícil a gente achar um pluviograma. Eu não tenho nenhum digitalizado mesmo, mais recente. Então, aqui é uma cópia, na verdade, de um xerox, né? Então, acaba ficando com essa resolução ruim aí. Mas eu espero que com a explicação vocês consigam entender as informações aí em relação a esse pluviograma, tá? Então, aqui, só destacando para vocês a diferença, então, né, de um dado pluviométrico para um dado de um pluviograma. Eu comentei com vocês o que a gente fez na aula anterior, quando a gente tratou dos dados pluviométricos, né? A gente pegou, então, a informação de dados pluviométricos com o processo de desagregação da chuva. A gente, inclusive, consegue obter a intensidade aproximada para diversas durações, né? Ou a diferentes alturas e diversas durações, a gente chega em diversas intensidades. Mas isso, um procedimento que a gente fez, então, na aula anterior, foi o método da desagregação da chuva, ou seja, é a partir de dados pluviométricos que a gente fez uma estimativa de dados pluviográficos. O que eu vou explicar para vocês hoje é como chegar nas informações de intensidade, né? Na verdade, total precipitado, total da precipitação. Vou falar com vocês de como a gente acha a duração e da parte da duração, como a gente chega, então, na intensidade da chuva, só que agora fazendo uma leitura específica, no caso aqui, que é de um pluviograma, né? Mas só fazendo uma leitura de um pluviograma para vocês entenderem como funciona isso. Esse pluviograma aqui não é um pluviograma completo, tá? Não é um pluviograma que está com as informações, digamos assim, do pluviograma de 9 horas de um dia até 9 horas do outro dia. Ele é um pluviograma que foi cortado praticamente só no período da chuva, né? Do que choveu. Então, eu vou explicar para vocês como faz essa leitura, tá? Vocês estão conseguindo ver esse arquivo, que é um PDF, tem um pluviograma aqui, tem uns riscos vermelhos, é isso mesmo? Está compartilhado aí? Sim. Ah, tá. Então, tá bom. Obrigado. Então, vamos lá. Vou explicar para vocês primeiro a questão da escala. Como eu disse, a resolução não está muito boa, mas acho que, pelo menos se eu enfatizar isso aqui, acho que vocês conseguem perceber, é o seguinte: aqui, uma escala intermediária, mas só para mostrar para vocês, deixa eu voltar aqui com outra cor, senão fica ruim. Mostrar para vocês a questão da escala primeiro, tá? Essa escala, na vertical, ela tem uma escala de 0 a 10.
Essa escala, então, ela se refere aos milímetros de chuva, ou seja, né, é uma escala de 0 a 10 milímetros. Lembrando que milímetros é litro por metro quadrado. Então, essa chuva, né, ela cai num reservatório, num recipiente. Esse recipiente tem uma determinada área. É feita essa conversão, então, para milímetro, né, ou seja, o volume que foi captado por essa área, e depois converte, então, em milímetro, né? Ou seja, litro por metro quadrado é uma unidade que leva a gente, então, a ter uma outra unidade, que é essa razão das unidades leva a gente, então, a uma unidade de milímetro, ou seja, lâmina, né? Ou total precipitado, tá? Então, essa é uma escala de 0 a 10, essa escala na vertical. A escala, e aqui ela está então, né, aqui embaixo tem o 0, depois aqui tem o 1, né, como falei com vocês, alguns valores estão mais fáceis de ler, outros mais difíceis, 3, 4, 5, então até o 10. Ou seja, em cada intervalo desse aqui, a gente tem 10 subescalas aqui, né, 10 subdivisões, tá? Indicando então que cada uma dessas tem 1/10 de milímetro, né? E a gente chega aqui, então, em 1 milímetro. E assim vai até o final da escala vertical. Na escala horizontal, nós temos a escala de tempo, tá? É onde a gente consegue, então, enxergar a leitura de duração, né? Então, aqui, da mesma forma que eu coloquei para vocês aqui na escala vertical, só dando, digamos, né? Exemplificando aqui, dando um zoom aqui, ó, seria aqui, então, a escala horizontal. Então, quer dizer aqui o seguinte, né? Aqui é o tempo, né? Ou seja, as 3 horas, aqui está com 1 até 24 horas, né? Então, aqui são 3 horas da manhã até 4 horas da manhã. E sempre fique, digamos, tenha cuidado para analisar a escala, né? Quando for fazer a leitura, olhar aqui na parte superior, tá? E como disse, como está apagado a questão da escala aqui, vocês não conseguem identificar por aqui embaixo, né? Ou pela parte central do próprio programa. Então, olhem por cima aqui, olhem mais em cima, né? Na parte superior está mais fácil ou menos difícil de fazer essa leitura, tá bom? Então, aqui tem de 3 horas, por exemplo, né? Esse zoom aqui, digamos assim, né? 3 horas da manhã até 4 horas. Se vocês notarem aqui, a gente tem, então, de 10 em 10 minutos, né? Ou seja, são 60 minutos, são 6 intervalos, então. Então, cada intervalo desses é 10 minutos. Então, aqui a gente tem 3 horas, depois 3 e 10, 3 e 20, 3 e 30, 3 e 40, 3 e 50 e 4 horas, tá? Então, a escala horizontal é de tempo, com divisão de horas e subdivisão de 10 minutos. São 6 subdivisões. E na escala vertical, a gente tem, então, né, de 0 a 10 minutos, com cada subdivisão aqui. A principal, né, a divisão principal aqui de milímetro em milímetro, então de 0 a 10 milímetros, milímetro em milímetro, sendo que a subdivisão aqui é de décimo de milímetro, tá? Então, a gente tem essas escalas. O que eu vou mostrar para vocês, então, é como eu faço uma leitura no fluviograma, como eu identifico, então, o total precipitado, como eu identifico a duração, como eu consigo achar, a partir dessas informações, a intensidade, tá? Então, como eu disse, esse fluviograma é um fluviograma, digamos assim, né, só para vocês entenderem, né, o procedimento aqui. Então, ele tá cortado, ele não está inteiro, mas como eu disse para vocês já, os fluviogramas no Brasil ou são 7 horas da manhã de um dia a 7 horas da manhã no outro dia, ou de 9 horas de um dia até 9 horas do outro dia, tá? Esse aqui está começando, né, está cortado aqui praticamente às 18 horas, e depois ele vai até às 9 horas da manhã, que é o último valor que a gente tem aqui. Então, vamos lá. Como é que a gente faz a leitura e como é que eu quero que vocês façam essa análise depois? Vamos ver se vocês acompanham comigo aqui. E, por favor, me interrompam se eu não estiver entendendo. O que vocês vão ter que ver é o seguinte, ó. Esse fluviograma estava aqui, né, em 0,
tá? Estou indicando aqui na setinha aqui em 0, o mouse aqui, ó. E começou a chover. Como eu disse, a escala está ruim, mas se vocês for analisar aqui, a chuva começou, deixa eu ver se eu identifico para vocês aqui, a chuva começou por volta das 18h30, né? Deixa eu ver aqui, 18h30, isso. A chuva começou por volta das 18h30, tá? Só vocês traçarem aqui, vocês vão enxergar. Então, 18h30 começou a chover, choveu, né? Aqui, ó, choveu 6 milímetros, tá? Ó, subiu até aqui, ficou constante durante um tempo, pouco mais de, né, aqui meia hora, 20 minutos mais ou menos constante. Depois ficou mais 1 hora, mais 2 horas, mais ou menos 40 minutos aqui, né? 10, 20, 30, desculpa, mais ou menos 30 minutos. Então, são 2 horas e meia, mais 30 minutos, mais uns 20 minutos aqui, ou seja, 2 horas e 50, em que não choveu, né? Então, começou uma chuva, 18h30, choveu 6 milímetros em pouco mais de 10 minutos, ficou constante por quase 2 horas e 50, ou mais ou menos 2 horas e 50, o mesmo valor, seja de 6 milímetros, né? E depois, às 21h30, volta a chover. Vai até aqui a parte superior, atinge, né, o valor máximo, tá? O valor máximo do recipiente, que é o pluviograma. Quando atinge esse valor máximo, que indica, então, que atingiu a capacidade de volume de 10 milímetros, né? Ele é despejado esse recipiente. Então, a gente tem um valor que volta sempre na vertical, uma linha reta. Ele é despejado, então, instantaneamente. Continua a chover, por isso que vai subindo rapidamente aqui. E quando é aqui, né, entre 21h40 e 21h50, tem um pico no meio dele aqui, ele atinge, né, um outro valor aqui em cima, tá? Ele atinge um outro valor aqui em cima, desce imediatamente, atinge um outro valor aqui embaixo, continua chovendo, mas agora de forma menos intensa, né? Vai atingir o terceiro pico às 23 horas, vai retornar aqui imediatamente, indicando então que houve o despejo daquele, né, do volume naquele recipiente. Continua a chover, por volta das 23h50 ele atinge o quarto pico, volta novamente instantaneamente pelo despejo do volume captado, continua chovendo de forma menos intensa do que na hora anterior, ou nas 2 horas anteriores, atinge o quinto pico por volta das 2 horas, né, da manhã. Depois ele é despejado, esse recipiente, e continua a chuva de forma menos intensa até que ela para por volta das 7 horas. E vocês percebem aqui que enquanto teve registro, ou seja, enquanto o pluviograma foi retirado, né, às 9 horas do dia seguinte, a gente não tinha chuva mais, desde as 5 horas da manhã, indicando então que a chuva parou. Então, como é que eu faço a leitura do total precipitado? O total precipitado eu vou considerar desde o início da chuva, às 18h30, tá? Até o término da chuva. Aqui é o seguinte, ó, a gente pode considerar esse primeiro valor aqui como término da chuva, porque não continuou chovendo aqui, né? Se voltasse a chover, a gente poderia fazer uma análise que eu vou explicar depois para vocês quanto tempo a gente poderia esperar para que, né, considerasse um único evento
ou mais de um evento. Então, aqui por volta das 4h40, termina a chuva, e como não volta, né, a atingir um outro valor aqui, ou seja, continua constante, nesse pluviograma, né, dá a entender que a chuva, então, finalizou às 4h40 da manhã e não voltou a chover. Como é que a gente sabe o quanto choveu? O quanto choveu, eu vou ter que fazer esse somatório, né? Eu vou ter que somar, então, o valor do primeiro pico, ou seja, 10 milímetros, do segundo pico, 20, 30, 40, 50. Como aqui atingiu o valor de 7 milímetros, está um pouquinho deslocado aqui, né? Mas praticamente 7 milímetros, então indica o quê? Que choveu no total 57 milímetros. Tá? Isso é o total precipitado, o total da chuva. E se eu quiser saber a duração da chuva? A duração da chuva num todo, né? Num todo, eu vou considerar das 18h30 até as 4h40. Por que eu estou considerando isso, né? Por que eu considerei essa parte constante como fazendo parte da chuva? Porque a gente usa, né, em hidrologia, a gente usa uma informação que define se uma chuva que a gente está vendo num pluviograma, na verdade, é uma chuva, tá? É 2 ou 3 chuvas, a gente costuma classificar, então, em eventos. E como é que a gente separa esses eventos? A gente considera que para cada 6 horas, sem chover, esse evento é independente do outro. Como é que eu explico isso, então, para vocês? Se, durante esse tempo aqui, ó, que ficou constante a chuva, né? Em torno aí de quase 3 horas, né, que a gente fez as contas, fiz as contas para vocês aqui, em 2h50, e voltou a chover, indica que esse intervalo de 2h50, ele é menor do que o intervalo de 6 horas. Então, indica que esse pedaço aqui, ele compreende ainda da chuva, né? Ou seja, então eu vou considerar o início da chuva como 18h30 e não como 21h30, tá? Por esse motivo. Então, quando eu faço uma análise de um pluviograma, eu tenho que perceber se naquele pluviograma eu tenho apenas um evento, como é o caso aqui, né? Onde esse evento, então, ele começa às 18h30, né? E vai até às 4h40. Então, é isso aqui que vai compreender a chuva, né? Ou se tem algum evento intermediário que eu tenho que separar. Se tiver aqui, se isso aqui fosse, por exemplo, então, um intervalo de 6 horas ou mais, eu teria que separar em eventos. Vamos supor que eu tivesse um valor constante, né? Alguma coisa do tipo. Aqui, ó, quando quase parou de chover, vamos supor que esse intervalo, ao invés de ser 20 minutos, como foi aqui, que ele se estendesse por 6 horas e 20 minutos. Então, eu queria dizer o quê? Que no primeiro evento, eu deveria considerar, para o primeiro evento, eu deveria considerar o quê? O valor da chuva 18h30 até, por exemplo, aqui. Então, na verdade, eu teria chovido 20, olha por cima aqui, ó, 20, e aqui eu conto, né, 2, 3, está entre 2 e 3, mais próximo aqui do 7. Ou seja, em torno, então, de 22,7 milímetros, né? Seria essa primeira parte da chuva. Lembrando que eu estou imaginando que isso aqui se estenderia, né, por mais de 6 horas, como eu dei o exemplo de 6h20. Então, eu teria parte do pluviograma de 22,7 milímetros e o restante dele, tá? E o restante dele, né, colocar aqui, ó, considerando que se isso aqui fosse, então, né, uma situação hipotética, se isso aqui, então, fosse mais de 6 horas, tá? Aqui, ó, se esse pedaço que eu identifiquei aqui fosse mais de 6 horas, eu separaria, então, em evento 1 e evento 2. Evento 1 em torno de 22,7 milímetros
E evento 2, então, eu teria que descontar aqui, né? Ou fazer as contas do tipo. Aqui não chega a ser 10, né? Porque tem 2,7 anterior aqui. Então, seria 7,3, atingiu aqui em cima, mais 10, 20, né? Então, seria 27,3. 27,3 mais 7, então daria... quanto que eu falei? 27, né? 27,3 mais 3, mais 7, então daria 34,3 milímetros na parte final aqui, tá? Então, seria dessa forma. Como aqui é um único evento, a gente vai ler de forma conjunta, então esse evento vai partir daqui das 18h30, das 18h30, né? Ele vai iniciar às 18h30 e vai até às 4h40, né? Que é o que a gente vai considerar aqui, então, como a duração da chuva. Então, repetindo, em termos de total precipitado, eu tenho aqui em torno de 57 milímetros. Duração da chuva, eu tenho aqui em torno, então, de 18h30 até as 4h40. Então, tem que fazer as contas aí. Aqui a gente tem, então, meia hora, mais 1 hora, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, 5h30 até as 24 horas. E depois mais 4h40, né, até onde ele termina. Essa é a duração total da chuva. Tá? Se eu quiser saber a intensidade média da chuva, no global aí, então eu consideraria o quê? O total precipitado, tá? 57 milímetros, dividido pelo número de horas da chuva, né? Inclusive aí vai ter, como eu disse, vai ser 4 horas aqui, né? Mais 1, 2, 3, 4, 5 horas aqui. Aqui vai ser 6 horas, então, em torno de 6 horas e 10 minutos, né? Então, eu teria que dividir esse tempo para ter a intensidade da chuva. Lembrando que essa intensidade seria uma intensidade global. O que nós fizemos na aula passada? Quando a gente usou o método de desagregação da chuva, né, a gente considerou o valor, mas a gente não enxergava isso aqui. Então, é como se a gente tivesse os 57 milímetros, imaginando, né, sem saber, na verdade, se esses 57 milímetros foi em torno de 6 horas e pouco aí, né? 6 horas não, ainda mais, né? Falei 6, mas dá 9 horas e alguma coisa, né? 9 horas ou 10 horas, não sei. Em torno de 9 horas e pouco aí, que choveu 57 milímetros, ou se fosse 24 horas, né? Então, ou seja, eu não saberia, na verdade, qual foi a duração dessa chuva de forma coerente. Então, o processo que a gente fez na semana passada, na aula passada, foi identificar, por meio de um total precipitado, sem enxergar esse pluviograma, quanto que seria, né? Quanto que seria a intensidade da chuva. Nesse caso aqui, a gente já consegue identificar a intensidade global. Mais do que isso, né? A gente consegue identificar intensidade por hora. Então, por exemplo, se quiser saber a intensidade, né, da primeira hora de chuva, então teria que pegar aqui, por exemplo, ó, né? Estou considerando aqui primeira hora de chuva, tá? Se eu for considerar, por exemplo, aqui então, nesse caso aqui, né, digamos a primeira hora de chuva. Então aqui, ó, choveu quanto? 6 milímetros em 1 hora, tá? Se eu for considerar agora na segunda hora de chuva, então seria isso aqui, ó, na segunda hora de chuva não choveu, né, porque manteve os 6 milímetros e assim por diante. Agora, se eu quisesse saber a intensidade por hora, então eu teria que arrastar aqui, ó, pego do primeiro valor, né, e faço mais 60 minutos, pego do segundo valor aqui, né, digamos, da 18h40 e vou aqui então até as 19h40, depois das 18h50, né, até as 19h50
e assim por diante. Ou seja, eu estaria analisando, então, uma varredura aqui no pluviograma, no sentido de obter, né, as intensidades por hora. Então, dessa forma, eu estaria então, fazendo uma leitura mais detalhada do pluviograma, que é, na verdade, o que vocês vão precisar fazer aqui, tá? Mas, em termos, então, de explicação, seria isso, né? Repetindo. Para saber, então, quanto é o total precipitado, vocês precisam analisar pela parte superior aqui e verificar se todo o evento, né? Se todo o pluviograma consta um único evento ou mais de um evento. É muito comum, né, a gente ter um evento apenas e pela separação de 6 horas, até 3 eventos a gente pode encontrar no mesmo pluviograma, mas é muito complicado justamente por essa questão da separação de número de eventos, tá? Uma outra coisa também que poderia acontecer, né, é a gente precisar de mais de um pluviograma para identificar o mesmo evento. Então, vamos supor aqui, a gente tem aqui em torno de 4 horas parado, estabilizado, sem chuva, na parte final aqui. E se, né, logo na sequência aqui, depois das 9 horas da manhã, no outro pluviograma, começasse, né, a chuva novamente? Então, quer dizer que aqui, como teve um intervalo de apenas 4 horas alguma coisa, né, se eu tivesse aqui, então, logo na sequência aqui, depois das 9 horas, se eu tivesse aqui, então, um valor de precipitação, então, quer dizer que esse evento do outro dia, do outro pluviograma, na verdade, é o evento único, porque não tem intervalo de 6 horas entre eles. No caso aqui, não, porque a gente está trabalhando apenas com esse pluviograma, não sabemos o que tem depois aqui, né? Vamos considerar que, de fato, não choveu, e então a gente tem 57 milímetros de chuva. Pessoal, vocês entenderam a explicação? Ficou alguma dúvida aí? Por favor, me falem aí para saber se eu posso continuar ou se eu tenho que fazer alguma outra explicação. Tá tranquilo, Fábio. Tranquilo? Tranquilo. Deu para entender. Deu para entender, sim. Tá. O que eu vou fazer, então? Vocês viram aí que apareceu, não sei se parece para vocês, mas apareceu aí a questão do tempo, né? Não vou me estender muito, mas só para não ficar muito corrido também, eu vou fechar aqui e vou abrir uma outra aula só para a gente finalizar, tá? Vai ser bem rápido depois. Pode ser assim? Pode ser sim. Tá. Aí já peço que vocês entrarem de novo, vou enviar outro link, tá bom? Ok. Então tá jóia, estou parando aqui.